Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nós continuaremos a analisar o comportamento de uma função polinomial de primeiro grau, agora aproveitando o estudo que nós fizemos do sinal de uma função para nos determos em desigualdades ou inequações que envolvam esse tipo de função. Dessa maneira, p de x é uma combinação de funções polinomiais de primeiro grau. Que tipo de combinações? Podem ser somas, diferenças, produtos ou quocientes envolvendo funções polinomiais de primeiro grau. E assim nós nos deteremos na resolução de expressões da forma p de x menor do que zero, p de x menor ou igual a zero, p de x maior do que zero, ou mesmo p de x maior ou igual a zero, ou qualquer combinação dessas desigualdades. Vamos considerar o seguinte exemplo: 2x mais 1 maior ou igual a zero. Nós vamos apresentar duas maneiras distintas de resolver este tipo de desigualdade, que é uma das mais simples que nós podemos obter. A primeira delas, uma mais geral, a segunda, uma que se aplica particularmente a esse tipo de expressão. O que faremos em primeiro lugar? Observe que f de x igual a 2x mais 1 é uma típica função polinomial de primeiro grau. Esta função tem o comportamento crescente, pois o seu coeficiente angular a igual a 2 é positivo. Também é fácil ver que a raiz dessa função é x igual a menos meio. Assim, o sinal dessa função pode ser representada nesse esboço do gráfico da função. Nós temos o eixo x, o fato de que a função é crescente e a raiz dessa função menos meio. E o que nós observamos deste esquema? Que para qualquer x menor do que menos meio, a função assume valores negativos. Já para qualquer valor de x maior do que menos meio, essa mesma função assume valores positivos. Como a desigualdade pede que essa expressão seja maior ou igual a zero, nós tomaremos x à direita de menos meio, ou seja, x maior ou igual a menos meio, o que garantirá que essa expressão seja positiva. Assim, um conjunto de solução desta desigualdade é escrito dessa forma: x é qualquer número real, tal que x é maior ou igual a menos meio. Entretanto, para esse caso, nós podemos tratar esta desigualdade como uma equação usual, tomando-se alguns cuidados, obviamente. Por exemplo, nós vamos isolar a incógnita x da seguinte maneira: 2x é maior ou igual a menos 1, e observa que 2, o fator que multiplica x, é positivo. Assim, nós vamos dividir os dois membros dessa desigualdade por 2, obtendo a solução já conhecida, x maior ou igual a menos meio. Entretanto, note que, neste processo, 2 é um número positivo e divide ambos os membros dessa desigualdade, o que não vai afetar o sinal desta desigualdade. Um segundo exemplo decorre do fato de que toda função polinomial de primeiro grau tem o caráter crescente ou decrescente. Agora, nesse caso, nós vamos analisar esta desigualdade, menos 4x mais 5 maior do que zero. Nós podemos, então, associar a essa expressão, menos 4x mais 5, uma função polinomial de primeiro grau, que, como já afirmamos, tem o caráter ou comportamento decrescente, já que o seu coeficiente angular, menos 4, é um número negativo. Podemos ver também que a sua raiz é x igual a 5 quartos. E o esboço do gráfico representa exatamente esses fatos. A função é decrescente, a raiz dessa função é 5 quartos, e nós percebemos que, antes da raiz, a função assume valores positivos e, após a raiz, essa função assume valores negativos. Este é o sinal desta função. Entretanto, a desigualdade original pede menos 4x mais 5 maior do que zero, ou seja, nós queremos valores de x que tornem essa expressão positivos. Assim, nós devemos tomar x menor do que 5 quartos, pois o sinal da função antes de 5 quartos é exatamente positivo. E observe que aqui nós não incluímos a raiz 5 quartos, pois a desigualdade original não contém o sinal de igualdade. Aqui também podemos resolver de maneira alternativa essa desigualdade. Menos 4x mais 5 maior do que zero implica que menos 4x é maior do que menos 5. Entretanto, o coeficiente de x agora, menos 4, é um número negativo. E ao dividirmos ambos os membros dessa desigualdade por um número negativo, nós devemos inverter o sinal da desigualdade.
e obteremos então que x é menor do que 5/4. Esta é uma observação importante. Qualquer desigualdade, quando multiplicada ou então quando ela for dividida por um número negativo, tem o seu sinal alterado. O que era menor se torna maior, o que é maior se torna menor. Esses dois primeiros exemplos ilustram os dois casos mais simples de inequações envolvendo funções polinomiais de primeiro grau. O que nos interessa agora é analisar o comportamento de desigualdades que envolvem, por exemplo, o produto e depois o quociente de expressões como essa. Por exemplo, a desigualdade dada por 2x mais 1 vezes menos 4x mais 5 menor ou igual a zero. Nós queremos, como antes, determinar o intervalo ou os valores de x tais que essa desigualdade seja satisfeita. Para isso, nós vamos separar a expressão original em duas funções. A primeira, f de x igual a 2x mais 1, e a segunda, g de x igual a menos 4x mais 5. Nós já estudamos o sinal de ambas essas funções. A primeira função, f de x igual a 2x mais 1, é uma função com comportamento crescente e com raiz menos meio. A segunda função, g de x, é uma função com comportamento decrescente e cuja raiz é 5/4. Entretanto, nós não estamos interessados em analisar o comportamento separadamente dessas funções. Nós queremos analisar o comportamento da expressão que envolve o produto dessas duas expressões. Para isso, nós vamos construir uma tabela na qual nós representaremos os sinais tanto da função f como da função g e também analisaremos o sinal do produto dessas duas funções, f vezes g, já que a expressão original indica exatamente o produto de ambas. Assim, na primeira linha dessa tabela, nós colocaremos o sinal desta função f. E note que as raízes de ambas as funções são colocadas em ordem crescente. Primeiro a raiz menos meio, raiz da função f, depois a raiz 5/4, raiz da função g. Então, observa que na primeira linha nós colocaremos o sinal da função f. Para isso, nós devemos perceber que a raiz dessa função é menos meio e que antes dessa raiz a função tem sinal negativo e após essa raiz essa função tem sinal positivo. Na segunda linha, o sinal da função g. Lembrando que para essa função a raiz é 5/4. Antes de 5/4 o sinal dessa função é positivo, após ele é negativo. E agora vamos obter o sinal do produto f vezes g, utilizando regra de sinais. Dessa maneira, nós percebemos que na primeira região, o sinal dessa função é negativo, na segunda região, o sinal dessa função é positivo e na terceira região, o sinal dessa função é negativo. Relembremos que originalmente esta desigualdade pede que esse produto seja menor ou igual a zero. Nós percebemos então que na primeira região, para valores de x menores do que menos meio, esta expressão assume valores negativos. Também observamos que para x maior do que 5/4, a expressão também é negativa. Assim, nós escrevemos que a solução dessa desigualdade é todo número real x, tal que x é menor ou igual a menos meio, ou x maior ou igual a 5/4, exatamente as regiões onde o produto dessas duas funções é negativo. E observe que nós incluímos ambas as raízes, pois a desigualdade original contém o sinal de igualdade. Também podemos analisar da mesma maneira uma expressão que contenha o quociente ou a razão de duas expressões como essa. Mais uma vez, vamos utilizar aquelas expressões ou aquelas funções que já conhecemos. Em primeiro lugar, nós separamos a nossa expressão em duas funções, uma que representa o numerador da expressão e outra o denominador dessa mesma expressão. Nós temos que, para o numerador, a função é 2x mais 1, e nós já sabemos que ela é crescente e também que sua raiz é menos meio, enquanto que o denominador, g de x igual a menos 4x mais 5, é uma função de comportamento decrescente com raiz 5/4. A exemplo do que acontece para o produto, nós vamos fazer essa construção, uma tabela em que, na primeira linha, nós representaremos o sinal da função f, na segunda linha, o sinal da função g, e na terceira linha, o quociente f sobre g. E, mais uma vez, essa tabela é separada em colunas, colocando-se as raízes dessas funções em ordem crescente.
Então, primeiro a raiz menos meio, depois a raiz 5/4. Na primeira linha, colocamos então o sinal dessa função baseado no esboço do gráfico da mesma. A raiz dessa função f é menos meio e antes de menos meio esta função assume valores negativos, após menos meio ela assume valores positivos. Na segunda linha, o sinal da função g. Essa função tem raiz 5/4 e antes de 5/4 essa função assume valores positivos, enquanto que após ela assume valores negativos. Finalmente, na terceira linha, nós vamos ter o sinal do quociente f sobre g, baseado também na regra de sinais. Então, na terceira linha, então, teremos o sinal do quociente f sobre g. Mais uma vez, utilizaremos a regra de sinais para obter que, na primeira região, esse quociente é negativo, na segunda região, entre as raízes, esse quociente é positivo, ao passo que na terceira região, esse quociente é negativo. Mais uma vez, lembramos que a desigualdade original pedia uma região ou regiões onde esta expressão fosse menor ou igual a zero. Então, nós percebemos que na primeira região, para x menor do que menos meio, a expressão é negativa. A mesma coisa vale para x maior do que 5/4. A expressão é também negativa, satisfazendo a desigualdade original. Entretanto, nós devemos agora considerar a inclusão ou não das raízes. E o que nós percebemos? A raiz x igual a menos meio deve ser incluída, pois ela representa o numerador dessa expressão. E enquanto numerador, ele pode ser o número zero. Desta maneira, nós escrevemos na solução que x é menor ou igual a menos meio, para indicar esse intervalo que toma valores menores do que menos meio, inclusive o próprio menos meio. Entretanto, a raiz 5/4 faz com que o denominador dessa expressão se torne zero. Obviamente, isso não é possível. Logo, nós não incluiremos na solução a raiz 5/4 e escreveremos apenas x maior do que 5/4. Dessa maneira, a solução desta desigualdade é todo x real, tal que x é menor ou igual a menos meio ou x maior do que 5/4. Toda vez que nos depararmos com uma desigualdade ou uma inequação que envolva o quociente de funções polinomiais de primeiro grau, nós devemos tomar esse cuidado, excluir da solução as raízes do denominador se a desigualdade original tem o sinal de igualdade. Com esse exemplo, nós terminamos o encontro de hoje. A partir do sinal de uma função polinomial de primeiro grau, nós somos capazes de obtermos as soluções de desigualdades ou inequações envolvendo funções polinomiais de primeiro grau. Entretanto, esse tema, função afim, não se encerra aqui. No próximo encontro, nós vamos explorar mais algumas características dessa função. Um forte abraço a todos e até lá!